Olá pessoal, estamos de volta, esse é o Memória Capixaba, hoje para falar de mais um crime na nossa crônica policial, criminal, judiciária, né? Aqui no Espírito Santo. Esse crime aconteceu em 1954. Esse era o senhor João Schorling, João Ricardo Schorling, alemão, né, radicado no Brasil desde os anos 1920, 1910, né? Ele era naturalizado brasileiro, né, morador de Campinho de Santa Isabel, e ele foi assassinado aos 66 anos de idade. Todos dizem que ele era o único que conseguia consertar o relógio da Praça 8. Durante muitos anos ele foi o relojoeiro e armeiro importante aqui do Espírito Santo. Também era pai da piloto de avião, da paraquedista famosa Rosa Schorling, que eu vou falar também depois em outra oportunidade. Mas esse crime, gente, aconteceu em 1954. O senhor João Ricardo Schorling, ele era mecânico, armeiro, engenheiro, inventor, relojoeiro, era um homem muito inteligente, né? E ele foi assassinado, gente, pelo César Faria Santos, na época tinha 22 anos, em janeiro de 1954. O senhor João Ricardo é João Ricardo Hermann Schorling. Ele era pai da aviadora e paraquedista Rosa Helena Schorling, que inclusive viveu muitos anos no Rio de Janeiro, foi entrevistada pelo Jô Soares, né? Tem até uma entrevista boa dela no Jô Soares. Foi uma pioneira da aviação no Brasil. E, segundo ela, né, a Rosa Maria, a Rosa Helena, os parentes sofriam ameaças de morte, né? Vou contar para vocês como é que foi que aconteceu. As matérias falam, matou por prazer. Gente, esse é o senhor João Ricardo, né, Schorling, que foi morto, e esse é o assassino, né? César Faria Santos. Foi assim, ficou impune. Eu vou ler aqui para vocês a matéria completa dos jornais do Rio de Janeiro, porque em Vitória, né, não tinha esse jornalismo assim. Conforme noticiamos, teve dolorosa repercussão no seio da população capixaba o bárbaro assassinato do velho armeiro alemão João Ricardo Schorling, radicado há longos anos no estado do Espírito Santo, onde vivia com a família na localidade de Campinho, em Domingos Martins. O autor do crime, com apenas 22 anos de idade, vocês estão vendo aí no centro, né? Ele era filho de um coletor federal, né? Então ele foi recolhido à cadeia local, cercado de todas as precauções, pois as autoridades da polícia local temiam que o povo fizesse justiça com as próprias mãos, porque o senhor João Ricardo era muito querido, era uma pessoa extraordinária, era uma figura querida na região, né, em Domingos Martins. E ele tinha renome, né, era uma pessoa importante, a filha dele era uma aviadora importante, uma pessoa que vivia sempre ligada à Força Aérea Brasileira, e já viu, né? Aí, segundo as testemunhas, ele matou por prazer. Por quê? Algumas testemunhas foram arroladas no caso, né, durante o inquérito policial, e o filho do coletor federal, que era importante, né? Imagina você ser filho de um funcionário do Banco do Brasil naquela época, de um fiscal da Receita, que era o coletor federal, era uma coisa, né, importante, né, um funcionário público federal, então já viu. Segundo o pessoal que foi arrolado durante o inquérito, né, e durante o processo, o filho do coletor, esse rapaz aí, o César Faria Santos, matou o senhor Ricardo Schorling por prazer. Ele estava com um grupo de amigos jogando sinuca, né, jogando bilhar, lá em Campinho de Santa Isabel, e momentos antes de cometer o crime ele estava lá tranquilamente jogando bilhar. Baseado na opinião dele, uma opinião errônea, é claro, segundo os jornais da época, de que todo mundo que mata no Brasil fica impune e ninguém vai para a cadeia, foi o que
a opinião pública na época achou, porque ele era filho de pais que o mimavam, vivia uma vida de extravagâncias, não trabalhava e tal, né? Nada lhe faltava. Ele matou friamente o velho João Schorling, depois de receber das mãos dele um revólver calibre 32 que ele deixou lá na oficina do senhor Ricardo para fazer para laquear, para niquelar. Ele pediu para niquelar o revólver. Após a entrega da arma, houve uma ligeira troca de palavras ásperas, houve uma altercação, eles discutiram por algum motivo, né, entre o jovem e o armeiro, ocasião de que o primeiro se aproveitou e desfechou contra o senhor Ricardo 4 tiros, fugindo em seguida de motocicleta. Na época ele tinha uma moto grande, né, devia ser uma Harley, né, uma moto grandona. E o senhor Ricardo caiu ensanguentado no interior da oficina, onde ele era armeiro, relojoeiro, né? E o velho alemão teve poucos minutos de vida, vindo então a falecer. O morto era perito em balística e considerado um dos mais perfeitos armeiros do Brasil, tendo inclusive realizado já vários serviços para as Forças Armadas Brasileiras. E a matéria segue: passeando pelas ruas. Praticado o crime, o César Faria saiu de moto, né, continuou tranquilo pela cidade e correu para a casa do pai. Chegando na casa do pai, ele contou tudo para a família, dizendo o que ele tinha feito, o que tinha acontecido, né? E o pai correu para socorrer a vítima. Pegou o carro, pegou um médico que era amigo da família na região e correu para a oficina do seu Ricardo Schorling, lá encontrando o cadáver no chão já sem vida. O assassino então foi recolhido à cadeia, porém, devido à influência do pai, que era funcionário público federal, as autoridades lhe proporcionaram toda sorte de regalias, entre as quais receber visitas femininas e poder sair também à noite, na calada da noite, quando ninguém estava vendo, ele saía para continuar jogando seu bilhar, encontrar com os amigos e com as namoradas, né? Conforme foi dito por várias testemunhas que eram moradores de Domingos Martins. Campinho de Santa Isabel, né? Em virtude dessas reclamações da comunidade e também de outros presos, né, o criminoso então foi transferido para o edifício do Fórum, onde continuava a receber uma série de obséquios, segundo diz a imprensa, né, e até homenagens das autoridades, né. A fim de não se tornar suspeito no julgamento que ia acontecer em breve, o juiz do caso, alegando ser amigo da família, afastou-se das suas funções. Essa medida, segundo está sendo comentado e apurado, né, serviu apenas para despistar o que estava realmente acontecendo, pois o magistrado tinha feito tudo já até aquele momento para ajudar o jovem criminoso, esquecendo dessa maneira da sua nobre missão de fazer justiça, segundo a imprensa. O morto, o senhor José Ricardo Hermann Schorling, era casado com dona Rosa Schorling e era pai da conhecida aviadora e paraquedista senhorita Rosa Helena Schorling, figura muito conhecida nos meios aeronáuticos através de suas inúmeras façanhas aviatórias, segundo a imprensa. Rosa se encontrava no Rio de Janeiro, onde ela morava, né, na ocasião do crime. Perdão. Segundo estamos informados, um oficial da Força Aérea Brasileira, noivo da filha do armeiro morto, está tomando as necessárias providências a fim de auxiliar a família da vítima, que deseja ver o frio assassino do seu chefe, do chefe da família, nas grades de uma prisão, já que o mesmo, em virtude do prestígio do pai, goza de toda a proteção daqueles que têm algum tipo de receio com relação ao que o coletor federal, pai do assassino, pode fazer, né? Aí, gente, é incrível, né? Aí a matéria continua aqui em outros jornais, outras matérias, né? Esse rapaz, César Faria Santos, estava estudando para ser dentista, né? E está dizendo aqui que o dentista, o assassino, contratou o serviço de niquelação de uma arma de calibre 32, pelo qual
o senhor João Schorling cobrou o valor de 250 cruzeiros no dia da entrega. No dia de entregar a arma, né, o dentista César Faria Santos teria na carteira apenas 230 cruzeiros. O armeiro recusou-se a devolver a arma, desencadeando então os fatos que culminaram no disparo de 4 tiros contra o mesmo, e o criminoso fugiu do local em sua motocicleta. Várias foram as irregularidades nas investigações policiais, assim como na condução do processo judicial presidido pelo juiz Paulino Alves, que era amigo da família do assassino. Vê-se aqui que os jornais não falam o nome do coletor federal, tá? Eles não dizem o nome do funcionário público federal, que era pai do César Faria Santos, né? Curiosamente, o dentista César Faria Santos, filho desse coletor federal, era sobrinho do ex-deputado e advogado Lauro Faria Santos, que foi o assassino do doutor Paulino Miller, que era prefeito de Vitória. Assassinato que aconteceu em 26 de fevereiro de 1938. Dando uma rápida pesquisada aqui, eu vi que o nome do coletor federal, pai do assassino, era Jorge Santos. Jorge Santos, então, era irmão do assassino do Dr. Paulino Miller, que foi assassinado por conta de uma briga por causa de sua esposa, um assunto assim que requer ainda muita pesquisa, no carnaval de 1938. O julgamento aconteceu na comarca de Domingos Martins, sob a presidência do Dr. Meroveu Cardoso Júnior. E os promotores foram doutores Carlos Carvalho e José Benjamin Costa, e a defesa dos advogados, o Jair Etienne Dessone, famoso advogado capixaba, importante político capixaba, né? E também o Dr. Clóvis Stenzel. Bom, o criminoso foi julgado em primeira e em segunda instâncias e foi absolvido por 6 votos contra 1. Olha só, hein? Dias depois do crime, o assassino foi nomeado dentista no posto de saúde de Domingos Martins. Por isso que a matéria segue falando que o crime seguiu impune. Incrível, né, gente? Agora, falando um pouco sobre o relógio da Praça 8, do qual era responsável o armeiro João Ricardo Schorling, o relógio foi inaugurado em 1942, está lá até hoje, né, gente? Há 80 anos que o relógio da Praça 8 está lá, sendo seu construtor e montador o artista alemão João Ricardo Hermann Schorling, que além desse relógio foi responsável por outros relógios públicos construídos no Espírito Santo. Além da construção de relógios, o senhor Ricardo Schorling dedicava-se também a trabalhos de artesanato em cobre e foi construtor de 2 fontes luminosas no centro histórico de Vitória, uma no Parque Moscoso e outra fonte, né, na Praça Costa Pereira, ambas inauguradas em 23 de junho de 1941. Depois a gente vai falar sobre esse dedicado trabalho que o João Ricardo Schorling fazia com o relógio da Praça 8. O meu avô contava, e meu pai também, ali pelos anos 80, 70, 80, o relógio estava parado, ninguém consertava o relógio, porque diziam, na época, que só quem conseguia consertar o relógio da Praça 8 era o Ricardo Schorling. Depois que ele morreu, o relógio ficou abandonado, parado, durante muitos anos, né? E o crime aconteceu em 1954. Aí eu não sei se o relógio ainda funcionou durante algum tempo, mas quem fazia a manutenção do relógio era o João Ricardo Hermann Schorling. Está aqui ele com o relógio, né, gente? Essa foto é icônica. O relógio, lembrando que o relógio foi inaugurado em 1942 e ele foi assassinado em 1954. Então, durante esse período, era ele quem fazia a manutenção do relógio. Era um engenheiro prático, mas um homem muito inteligente, né? Além de tudo, era armeiro, relojoeiro, né? Especializado, a sua oficina era especializada em niquelação, trabalhos com prata, cobre, ouro, etc., né? Abatido mecânico em sua casa com 4 tiros, o dentista não queria pagar o preço estipulado pelo profissional. Esse aqui é o jornal Luta Democrática, do Rio de Janeiro,
de 1956. Esteve nessa redação a conhecida paraquedista Rosa Helena Schorling, que nos fez suas declarações que publicamos abaixo. Olha só. Que incrível, né, gente? Os jornais do Rio, na época, davam as notícias assim, bem... né? Não tinha essa coisa que tem hoje, não. Domingos Martins é um florescente município do estado do Espírito Santo. Foi ali que o imigrante alemão João Ricardo Hermann Schorling, naturalizado branco, casado, com 66 anos de idade, construiu seu lar. Ao lado de sua casa, construiu e instalou uma oficina de mecânica, aceitando todo e qualquer trabalho nesse gênero de mecânica, inclusive conserto de armas. Em breve tornara-se imprescindível à população daquela localidade, não só lá, mas também em todo o Espírito Santo, né, gente? Ele acabou ficando um armeiro famoso, o Brasil também, né? Tanto que a filha dele depois mudou-se para o Rio e era aviadora e paraquedista ligada à Força Aérea Brasileira, né? Então, tem outra matéria aqui grande falando, ó, matou o pai e ameaça a filha. Nessa matéria, ela foi até os jornais para tentar se defender, né? Porque diziam que ela estava sofrendo ameaças de morte. Bom, gente, esse e outros assuntos importantes aqui acerca desse crime que aconteceu em 1954 estão aqui no nosso repositório no Memória Capixaba. É aqui no Facebook, gente, ó. Tá tudo aqui, ó. Essa pesquisa eu fiz, deixa eu ver o ano aqui. Foi uma pesquisa de 2 de março de 2018. Então é isso aí, gente. É mais um crime, né, que a gente vem pesquisando aqui, colocando para vocês. Esse é o Memória Capixaba, né? Eu sou Fábio Pirajá. Se você estiver gostando do canal, por favor, deixa um like, se inscreve no canal, divulga para os amigos. Se você não estiver gostando, se tiver alguma sugestão também, por favor, escreva para a gente e a gente vai continuar o nosso trabalho de pesquisa sobre a história do Espírito Santo aqui no Memória Capixaba. Valeu, gente. Obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.